Shalom, mais uma vez a vocês que nos assistem através do nosso canal no YouTube. O meu nome é Dimson Maciel, eu sou pastor aqui da Igreja Evangélica Eliahu. Seja muito bem-vindo a mais uma escola de restauração. Hoje nós vamos dar seguimento aos nossos estudos das cartas de Paulo e estamos na 22ª parte da análise da Epístola aos Romanos. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração juntos para depois iniciar o nosso estudo. Deus santo, Deus querido, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, que a tua graça e o teu poder estejam sobre nós e que no dia de hoje, mais uma vez, o Senhor possa ter misericórdia da minha vida e usar meus pensamentos, usar a minha fala para transmitir a tua verdade e a tua vontade sobre todos nós. Que esta aula possa abrir os corações e os olhos de todos aqueles que desejam e anseiam por um conhecimento genuíno da tua palavra, crendo que esse conhecimento não é para a soberba do saber humano, mas para uma aproximação a ti e também para uma melhor vida espiritual na tua presença. Assim eu te entrego essa aula em tuas mãos, no nome de Yeshua, amém. Graças a Deus. Bem, hoje é dia de escola de restauração, e se tem escola de restauração, tem vinheta, se tem vinheta, solta a vinheta, pastor. Bem, esta é a aula de hoje, o segredo revelado, mas que foi ignorado. Nós vamos estar fazendo comentário do versículo 25 ao 36 do capítulo 11 de Romanos. Mais uma vez eu sou o pastor Dimson Maciel e seja muito bem-vindo ao youtube.com/Igreja Eliahu, o nosso canal. Sem mais delongas, vamos aos nossos slides. Do verso 25 ao verso 27 vai dizer o seguinte: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Após explicar aos gentios crentes, detalhadamente, quanto à dureza da maior parte dos judeus de sua época de que Yeshua é o Messias, Paulo revela um segredo, não porque era segredo, mas porque estava sendo ignorado pelos gentios. E tal ignorância seguiu séculos afora, chegando até os dias atuais, o que gerou vários ensinos falsos dentro da igreja. Meus irmãos, é muito importante nós analisarmos que quando Paulo fala que ele não quer que seja ignorado um segredo, não é que ele está trazendo uma revelação nova, que nunca tinha sido falada, e que sem ele, Paulo, as pessoas não seriam capazes de entender. Porque Deus já havia falado isso em Deuteronômio, que Deus iria causar ciúmes em Israel através de uma nação que não é nação, de um povo que não é povo. O que está acontecendo aqui é que os gentios em Roma estavam ignorando essa verdade. E para Paulo falar isso, é muito provável que o Espírito Santo tivesse revelado a ele que essas coisas foram ditas lá no meio daquela comunidade. Senão não teria, vamos dizer assim, sentido, dele falar que não quero que vocês ignorem este segredo. Ou seja, essa expressão ignorem este segredo, não é tipo assim, olha, eu vou contar um segredo que vocês não conheciam e que vocês vão ignorar. Não, olha, esse segredo, que na verdade não é tão segredo assim, ele não pode ser ignorado. Então, quando nós desconhecemos um fato verdadeiro, aquilo meio que se torna um segredo para nós, mas não necessariamente é um segredo para a humanidade, porque em algum momento, para alguém, Deus pode ter revelado aquilo ali, E a obra de restauração, ela essencialmente se trata disso. Ela é uma novidade para muitas pessoas, ela parece até um novo evangelho, mas como sabemos que qualquer novo evangelho que seja apresentado é anátema, é maldição,
A mensagem da restauração não é um novo evangelho, é o resgate do evangelho genuíno que foi ignorado ao longo dos séculos e precisa ser trazido à tona de novo. Então acaba que para as pessoas que não têm contato ou que, através de falsos ensinos e esquecimento através dos séculos, essas verdades se tornam meio que um segredo para elas. Então é a mesma coisa que está acontecendo aqui com Paulo, ok? E Paulo, nós falamos muito nas aulas anteriores, focamos muito sobre as explicações de Paulo do porquê que Deus cegou a maior parte dos judeus daquela época, de que Yeshua é o Messias, de que Yeshua é o Salvador. E isso, após essas explicações, ele começa a exortar o público gentílico da carta aos Romanos, lembrando mais uma vez, eu acho que toda aula eu estou falando isso, e eu acho que é necessário relembrar, de que há dois públicos nessa carta, os judeus crentes e os gentios crentes. Todos deviam ouvir a carta como um todo, mas existem pontos específicos onde cada um desses públicos está sendo atingido em primeiro plano e o outro está recebendo em segundo plano, É como você vai num congresso de mulher, a mensagem está sendo direcionada para as mulheres, mas não quer dizer que você não pode tirar princípios para a sua vida porque você é homem. Seria mais ou menos isso, deixando de uma forma mais clara para todo mundo entender. E esse segredo que Paulo está enfatizando aqui agora nos versos 25 a 27, a ignorância deles trouxeram muitos prejuízos às doutrinas da igreja, às teologias, do protestantismo principalmente, influenciadas também pelas teologias apostólicas romanas, da igreja católica, e nós temos que combater isso para voltarmos os nossos olhos às verdades bíblicas, que são de Deus. E eu quero destacar aí para vocês, endurecimento veio em parte sobre Israel. Porque esse segredo ele tem várias etapas. Eu não posso sair já falando da conclusão final disso aqui. A gente tem que entender pedacinho por pedacinho desse segredo que ele vai contar. E o primeiro que eu quero citar é isso daqui, endurecimento veio em parte sobre Israel. Embora Paulo já tivesse falado muito sobre isso nos capítulos anteriores, e foi explicado inclusive nessa série de estudo, ele está reforçando de novo aqui isso. Primeiro ponto desse segredo: a nação judaica não foi rejeitada por Deus por causa dos seus pecados, pois em todas as gerações, aí a vírgula tinha que estar aqui depois dos gerações, Pois em todas as gerações, desde o primeiro século, sempre houve judeus crentes em Yeshua, ainda que em pequeno contingente. Então, em primeiro lugar, essa afirmação da teologia da substituição, onde a igreja nas nações se tornou o novo Israel de Deus, isso é infundado. Até porque Paulo está dizendo aqui, quer dizer, ele já falou várias vezes ao longo dos Romanos, mas ele está dizendo de novo, o endurecimento vem em parte, ou seja, isso faz parte desse segredo. Não foi todo mundo em Israel que foi cegado contra a identidade messiânica de Yeshua, Existiram muitos judeus que creram. Nós temos no mínimo os 12 apóstolos, 13 se você contar que Judas ele se suicidou depois e Paulo entrou no seu lugar. Nós temos os outros dois nós temos aquele outro homem, o Mateus também, que foi levantado ali em Atos, mas a gente não vê muito relato sobre ele. Nós temos os 120 que estavam ali em Pentecostes. Nós temos os 3.000 judeus que foram convertidos em Atos 2 e 3. Então existia muitos judeus da época que creram, só que não era a maioria, não era a maior parte da nação. Por isso que ele fala que o endurecimento veio em parte. E é importante isso, viu? Deus não rejeitou o seu povo. Os judeus não deixaram de ser povo de Deus. Agora, aqueles que foram incrédulos foram cortados da oliveira, mas a promessa permanece sobre eles. E esse é um ponto importante do segredo que Paulo está dizendo aqui. Um outro ponto que eu quero aqui relatar para vocês é esse daqui, para que não presumais de vós mesmos. Ou seja, ele começa dizendo, Deus não rejeitou Israel como povo, Só as pessoas que foram teimosas é que Deus rejeitou, não foi o propósito sobre aquela nação. E aí, por que ele diz isso? Para que os gentios não presumais, deles mesmos, ou seja, não pensem por si mesmos.
E no grego, a expressão destacada significa literalmente, para que vocês não sejam sábios aos seus próprios olhos. No grego é isso que significa não presumais de vós mesmos, ou seja, vocês não pensem que vocês entenderam por si mesmos isso que eu estou falando, ou essa questão, porque não estão. E em Provérbios 3, verso 7, eu quero ler com vocês, e também 26, verso 5, eu acho muito interessante, porque Paulo, no grego, ele está citando a Escritura. A tradução não ajudou muito, mas ele está citando a Escritura. Olha só o que diz em Provérbios 3, versículo 7. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, então, isso que vai ser o segredo que Paulo está falando, e que os gentios vão começar a pensar errado, é mal aos olhos do Senhor. E é por isso que ele dá essa palavra. E lá no capítulo 26, verso 5, Salomão também disse assim: responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Então essa expressão grega que Paulo usou, querendo dizer isso daí, meio que é uma ofensa aos gentios, ou seja, vocês estão bancando, não sejam idiotas, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Tomem cuidado para vocês não se tornarem idiotas a começar a pensar aquilo que vocês não deviam pensar. E Paulo disse isto com tamanha dureza para frear o pensamento gentílico de que eles poderiam ser um novo Israel à parte do próprio Israel, da nação judaica, o que inevitavelmente acabou por acontecer nos séculos seguintes. O que Paulo não quer que os gentios pensassem? Que eles eram um novo Israel de Deus. Isso está desvinculado da nação de Israel. Gente, o Israel de Deus que Paulo fala em Gálatas, lembrando que o tal do Israel espiritual, ou verdadeiro Israel espiritual, não está na Bíblia. O que ele fala é de Israel, o Israel de Deus. Ele usa essa expressão lá em Gálatas. São os judeus que permanecem firmes na fé, crendo em Yeshua, e pessoas de todas as nações que, ao aceitarem Yeshua como Salvador, são inseridas no povo de Israel. Na eternidade, todos seremos Israel, porque Deus é o Deus de Israel. Agora, as pessoas das nações foram inseridas no povo, elas não entraram substituindo o povo. E é isso que Paulo está dizendo: olha, cuidado para vocês não pensarem isso e achando que isso é uma grande revelação que vocês estão tendo. Que vocês fizerem isso, vocês vão ser um bando de idiotas, um bando de tolos, porque é o que Provérbios fala, Então, eu só estou aqui repetindo o que Salomão falou, que é a indicação do que Paulo falou aqui. Então é por isso que ele diz: o endurecimento vem em parte, ele já está quebrando esse pensamento. Só que, infelizmente, apesar dessa correção dura de Paulo aqui, acabou que hoje é exatamente o que talvez 90% das igrejas pensam, que elas são o Israel de Deus. E existe talvez 5% que fala o seguinte: não, o povo judeu é nação santa e escolhida, só que as promessas espirituais são nossas, mas as promessas físicas e materiais são deles. Ou seja, para mim deu elas por elas, porque se a gente cansa de falar que o material é secundário, não salva, não traz benefício nenhum, então qual que é o benefício de Israel continuar sendo o povo da promessa material, mas o espiritual eles não têm nada para lá mais? Isso é uma forma criminosa de continuar falando que Israel não vale de nada mais. E tem gente que ainda fala uma terceira coisa, que o Israel que existe hoje lá no Oriente Médio, esse Israel político, nada tem a ver com o povo da Bíblia. Uma outra heresia absurda, inclusive implantada, para quem não sabe, pela oposição muçulmana, pela oposição palestina. Então a igreja acatou isso daí, e divulga essas coisas, sem conhecer, às vezes, o argumento do seu principal apóstolo, daquele onde os principais seminários, as escolas mais sérias no meio protestante, e usam os escritos com mais ênfase do que qualquer outra carta, que são os escritos de Paulo. E Paulo está dizendo o seguinte: não sejam tolos de pensar que Deus rejeitou os judeus como povo. Isso é o segredo que ele está querendo dizer. Terceiro aspecto desse segredo que eu quero mostrar é o final, que diz, assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, e essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. A citação de Isaías 59, verso 20,
mas é importante ler do verso 16 a 21, e nós vamos ler juntos aqui. Feita por Paulo, foi para embasar sua advertência aos gentios, pois existe uma promessa de salvação feita a toda a nação judaica, e que irá acontecer, já que Deus é fiel. Não existe possibilidade disso não acontecer. Hoje, não chegou esse tempo ainda, não são todo Israel que está sendo salvo, não é todo judeu no mundo que está sendo salvo, mas na volta do Messias, na volta de Cristo, na volta de Yeshua, de Jesus, todo Israel será salvo nos dias dele. E não adianta você querer brigar com isso, vai acontecer, porque Deus prometeu. E quando Paulo fala, como está escrito, então está escrito aonde? Isaías 59, 20. Inclusive, ele não cita Isaías 59, 20, exatamente as palavras que está lá. Ele usa as palavras que está lá e meio que fala com suas próprias palavras, né? Então, olha só o que diz do verso 16 até o verso 21, lá de Isaías 59. Diz assim: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça como uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si veste de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome de Adonai desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz Adonai. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz Adonai. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da boca nem da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para tudo sempre. O que é isso aqui? Deus, ele anuncia juízo sobre Israel, e aí quando ele vê que os inimigos, se aproveitando do juízo dele, começam a oprimir Israel, Deus, ele procura em toda a terra pessoas que estivessem intercedendo pela nação de Deus. E ele fica surpreso, porque ninguém está clamando por Israel, ninguém está preocupado com a salvação de Israel. E aí o que ele faz? Ele faz, bem, já que ninguém está preocupado com o meu povo, então eu mesmo vou salvar o meu povo. E quando diz que o meu próprio braço vai gerar salvação, e a minha própria justiça vai sustentar essa salvação, está falando especificamente da obra de Yeshua na cruz e da santidade de Yeshua, que foi com que ele se tornasse justo para ser agente de salvação. E aí o que Adonai está dizendo aqui? Olha, então eu vou retribuir aos inimigos de Israel tudo aquilo que eles fizeram. E as ilhas, quando que ilhas, gente, está falando dos continentes da terra, de todas as nações da terra, ok? Está falando que todo mundo vai saber que eu sou o Salvador de Israel, porque um Redentor virá a Sião. E em termos proféticos, Sião não é a localidade, Sião é o povo de Israel, ok? É sinônimo do povo. Então diz, um Redentor virá a Sião e vai converter as pessoas das suas transgressões. E ele termina o verso 21 dizendo o quê? Eu tenho uma aliança eterna com eles, que geração após geração eu vou gerar salvação para eles. Ou seja, em todas as gerações que já existiu até hoje de judeus, sempre teve um contingente judeu crente em Yeshua, que permaneceu fiel a Deus. Podia ser poucos, podia ser escondido, inclusive por muitos motivos, mas sempre existiu. Agora, nos últimos dias, não vai ser pequenos contingentes, e algumas pessoas, nem em algumas comunidades de judeus. Todo judeu em toda a terra será convertido a Deus, isso é promessa de Deus. Então olha só a seriedade do que Paulo está dizendo aqui. Por isso que ele começa falando, né? Por isso que eu fui enumerando aqui em passos para vocês entenderem melhor. Olha, Deus não rejeitou todo Israel. Por que não pode ter rejeitado todo Israel? Porque ele mesmo disse que geração em geração teria salvação sobre Israel. Então sempre vai ter em toda geração um judeu crente, os judeus crentes em Yeshua, ok? Porque a palavra de Deus é fiel. E aí no final, toda nação será salva, e as pessoas das nações que creram em Yeshua participarão das bênçãos eternas do povo de Israel, da nação judaica. E o quarto ponto que eu quero destacar
é aqui, ó, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, tudo isso que Paulo está dizendo, né, que o endereçamento veio em parte, mas que Deus não rejeitou todo mundo, né, que vai vir uma salvação uma hora para... Quer dizer, isso tudo vai acontecer até que a plenitude dos gentios haja entrado. E plenitude dos gentios, ao contrário do que é ensinado pela maioria das escolas bíblicas ao redor do mundo, não se trata do estágio superior de fé e espiritualidade da igreja, pois essa alegação seria contrária aos alertas do próprio Senhor Yeshua nos evangelhos. Todo mundo, assim, todo mundo não, né? Mas a maior parte das escolas bíblicas e escolas teológicas ensinam que plenitude dos gentios é quando todas as nações estiverem, né, com a fé que Deus espera. O problema disso é que Yeshua falou em Lucas 18:8 o seguinte: quando, porém, vier o Filho do Homem, acaso achará fé na terra? Então ele está colocando aqui uma pergunta que não é assim para o pessoal pensar. Ele está dizendo uma verdade: quando ele voltar, a fé vai estar abalada. E se você analisar o contexto que ele diz isso em Lucas 18, ele não está falando de fé no mundo incrédulo, ele está falando de fé no meio de pessoas do povo de Deus. Ou seja, será que ele vai encontrar a fé na igreja, nos judeus messiânicos também? Entende o que eu quero dizer? Ou seja, naqueles que se dizem servos de Yeshua, vai ser poucos que ele vai achar com fé. Afinal, ele não disse, muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos? Então não faz sentido você achar que plenitude dos gentios é porque a igreja vai estar supimpa. Não, não vai estar. A igreja vai estar pior do que nunca. E basta você olhar para o retrato dos nossos dias. Talvez nunca houve um número tão grande de cristãos numa geração como se existe hoje no mundo. Pessoas que se declaram crentes, se declaram cristãs. Agora, você vai me convencer que esse grande número de cristãos declarados vivem uma vida saudável diante de Deus? Em santidade, em unção, em verdade? Porque se vivesse, o mundo ia tremer dia após dia de tanta glória de Deus. E a gente vê o mundo tremer de juízo, de catástrofe que Deus está mandando diante do pecado, né? Mateus 24, 11 a 13 também diz assim: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, mais uma vez Yeshua está dizendo que nos últimos dias, perto da vinda dele, no meio do povo de Deus, vão se levantar muitos falsos profetas que vão enganar o próprio povo de Deus. E no meio do povo de Deus, o amor vai se esfriar, ou seja, porque vocês sabem que amor, né, 1 João 3,4 diz o quê? E este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos não são pesados. Né? Aliás, isso é João 5,3, 1 João 3,4 fala, porque o pecado é a transgressão da lei. Então veja que amor, segundo 1 João 5,3, é você guardar o mandamento de Deus. E iniquidade é a ausência de lei, né? Anomia em grego. Então, nos últimos dias, os servos de Deus vão se esquecer da obediência. E aí vai aumentar os escândalos, vai aumentar a falta de amor entre o próximo, vai aumentar a falta de amor no meio da igreja. E olha só o que está acontecendo no retrato de hoje, quantas igrejas estão esvaziando, pessoas estão simplesmente abandonando a fé. Se dizem servos de Deus, se dizem que não, eu ainda acredito em Deus, mas eu percebi que eu não preciso de estar na igreja, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Essa falácia aí que os outros falam, né? E meus irmãos, olha que absurdo. É o que Yeshua está dizendo, o cenário da volta de Yeshua é caótico. E aqui fica a dica, você não assistiu Escola de Restauração Apocalipse? Está lá, 40 aulas, vai lá e assista, é quase 60 horas ou mais de 60 horas de estudo. Para você, destrinchar versículo por versículo de todo o livro de Apocalipse. E eu falo aqui com fé, porque eu sei quem foi que me chamou para dar aquele estudo. Eu te garanto que o que Deus quisesse que fosse revelado naquele livro, para nós, nesse estudo, está tudo revelado lá. Porque foram coisas assim que eu por mim mesmo não tinha capacidade de explicar, mas Deus me deu capacidade. E eu não falo isso por soberba, mas eu falo porque eu sei que é verdade. Então vai lá e estuda que você vai ver. O cenário da volta de Yeshua é caótico. Então plenitude dos gentios não tem nada a ver com a igreja estar no melhor momento da fé. Vai ser o contrário.
Por isso que Yeshua fala aqui em Mateus 24, né? O que perseverar até ao fim, esse será salvo. Vai ser assim como achar, né, a agulha no palheiro mesmo. Vão ser pouquíssimos que vão ser salvos, porque não é todo mundo que persevera. Né? Continuando falando sobre essa expressão plenitude dos gentios, cuja palavra grega oriunda de pleroma, né? Essa expressão tem o mesmo sentido linguístico de Lucas 21, 24, ok? Vamos ler Lucas 21, 24? Lucas 21, 24 diz o seguinte: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Essa expressão, ó, os tempos dos gentios se completem. Essa expressão, né, que Yeshua usou ali em Lucas 21, 24, anunciou juízo e aflição contra o povo de Israel, onde a cidade santa de Jerusalém seria pisada pelos gentios até que a era deles chegasse ao fim. E chegar ao fim é pleretossim em grego, cuja raiz está relacionada a pleroma. É a mesma raiz, tem o mesmo significado. São expressões quase que sinônimas. Então, quando diz aqui em Romanos, até que a plenitude dos gentios, é quase como fala aqui em Lucas 21, 24, né? O tempo deles se completem, ou seja, o tempo deles se plenifique. Pastor, o que isso quer dizer então? Que plenitude dos gentios possui o mesmo sentido da conversa entre Deus e Abraão em Gênesis 15, de 13 a 16, quando foi anunciado juízo contra os cananeus, mas que naquela época Deus ainda conseguia tolerá-los. Lá em Gênesis 15, 13 a 16, Deus fala o que para Abraão? Olha, Abraão, os seus filhos certamente vão para uma terra, lá eles serão escravos, mas depois de 400 anos eu vou julgar a nação que os escravizou, e eu vou trazer eles aqui para essa terra, que é a terra que eu te prometi, porque os cananeus ainda não estão, a medida deles não está completa, ou seja, eles não estão plenos ainda. Em que sentido? Eu ainda consigo tolerar os pecados deles, mas quando eu trouxer os seus filhos para cá, a minha medida com eles vai ter acabado. Então é isso que significa a plenitude dos gentios. Ou seja, qual é o segredo que Paulo está dizendo? Olha, até que a população mundial peque num nível que Deus não suporte mais, Deus vai cegar temporariamente muitos em Israel, mas não vai cegar todos eles. E isso não quer dizer também que o propósito com eles acabou. Por isso, não sejam idiotas, tolos, de se acharem sábios e essa sabedoria levar vocês a pensarem que agora vocês são um povo de Deus no lugar deles e que Deus os rejeitou. Esse é o segredo que Paulo está revelando. E a igreja precisa de Israel, não no sentido de precisa de ser salva. Para ser salvo você precisa da fé em Yeshua. Só que para que a igreja cumpra o seu propósito aqui antes da vinda de Cristo e viva a fé plenamente, ela precisa de comunhão com Israel, porque a fé sai de Jerusalém, gente. A fé não sai de Roma, a fé não sai de Constantinopla, a fé ela não sai da Alemanha, a fé ela não sai da Suíça, ela não sai do Brasil. Ela não sai da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, do Japão. Não sai dos Estados Unidos, qualquer grande movimento no mundo que existiu, amém, foi Deus que fez. Mas só que isso é o quê? Passos que Deus está dando com a humanidade. Agora a origem da fé é Jerusalém, Isaías capítulo 2, porque de Sião sairá, né, a lei de Deus e a palavra de Jerusalém. Você não pode ignorar essas coisas. E Paulo, para quem assistiu às aulas anteriores, sabe que Paulo cacetou mesmo os judeus. Por quê? Qual que é o objetivo da carta aos Romanos? Falando aqui pela 39ª vez. Na comunidade romana está existindo briga entre judeus crentes e gentios crentes, um se achando melhor que o outro. Como os judeus crentes são muito mais argumentados na palavra, por isso que Paulo gasta muito mais tempo argumentando com eles. Paulo ele bate, quase que até o capítulo 9 só nos judeus. Só que agora no capítulo 10 e 11 ele dá nos gentios.
né? E o grande problema dos gentios, Paulo trata o quê? É isso daí, ó. Não pensem de vocês mais do que vocês devem. Vocês não são o povo de Deus no lugar deles, vocês são o povo de Deus com eles. E esse é o segredo. Deus fez tudo isso até que a humanidade, gentios, por quê? Gentios aqui já não tem nem sentido daquele que não é israelita e creu. Porque lá em Efésios, Paulo fala, vós antes eram gentios na carne. Quem era gentio das nações e se converte, agora ele é co-israelita. Você não é judeu, mas você é co-israelita. Você agora tem uma nova nacionalidade espiritual. Você é co-israelita. É como uma pessoa que vai jogar futebol lá na Espanha, passa muito tempo lá e dá uma nacionalidade espanhola para ela. Ela nasceu no Brasil, mas ela agora é cidadã espanhola também. Então você é cidadão israelita, conforme a fé em Yeshua, a fé em Jesus. Então, Paulo está dando esse alerta muito claro. Gentios aqui, plenitude de gentios tem a ver agora com os ímpios, com os pecadores, com a humanidade pecadora. Quando a humanidade pecadora alcançar a plenitude, ou seja, quando ela chegar num ponto de podridão tão fétida que Deus não vai ser capaz de tolerar mais. É nesse dia que Yeshua volta. É nesse momento que, acabou a brincadeira, vai. Porque para quem pensa que a paciência de Deus é infinita, não é não. A paciência de Deus, ela é finita. Ela é muito maior do que de nós, seres humanos, porque a nossa paciência pode durar anos, a paciência de Deus dura gerações. Então é muito maior do que um ser humano, mas a paciência de Deus também tem limite, e Ele não vai suportar o mal para sempre. Essa brincadeira vai acabar. Então, enquanto essa brincadeira não acaba, Paulo está dizendo, a maior parte da nação judaica está cega para a identidade de Yeshua. Mas saibam que existe um contingente de judeus crentes, e tomem cuidado para vocês não acharem que agora, porque vocês vão se tornar a maioria dos que creem em Yeshua, que com isso vocês agora se tornaram o próprio Israel no lugar de Israel. E amados, é exatamente esse o grande pecado da igreja hoje. E Paulo, ele foi assim, cristalino, como as águas, né, paradisíacas do Cancún, sabe? Então é impressionante, né? Do verso 28 ao 29, ele vai seguir dizendo, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Paulo conclui a sua exortação para com os gentios, em relação a eles se sentirem superiores aos judeus, e pensarem ser um Israel sem conexões com a própria nação de Israel, afirmando que Deus não se arrependeu da escolha que fez, para que os judeus sejam seu povo. Deus não se arrependeu de escolher os judeus para serem povo dele. Deus se zangou com algumas gerações, Deus ficou aborrecido com muitas pessoas no meio do povo, mas Deus não se arrependeu dessa escolha. Tanto que muitas vezes na caminhada no deserto, Deus fala assim para Moisés, eu vou matar esse povo que estão me irritando muito, mas eu vou fazer um povo novo através de você, porque Moisés era filho de Abraão. Então veja que Deus não desistiu desse propósito. Deus, ele pode até se cansar de pessoas, ou de um grupo de pessoas, mas a descendência de Abraão, ela vai prevalecer e vai vencer, porque Deus fez essa promessa. Então Paulo está dando uma exortação aqui, ele está concluindo a exortação dele aqui de uma forma muito dura, muito dura. E eu já li, inclusive, nessa série de as cartas de Paulo, Romanos, talvez umas 15 vezes esse texto, mas vamos ler a 16ª vez, não tem problema não. É necessário a gente repetir até aquilo encaixar na nossa cabecinha. Jeremias 33, cujo texto que eu vou ler, inclusive, se repete de uma forma um pouco diferente de Jeremias 31, de 31 em diante. Você tem que ver lá nos termos da nova aliança, está vinculada a fidelidade de Deus ao povo judeu. Mas o capítulo 33, quando Deus repete essas palavras, eu acho ainda mais sério e mais impressionante. Olha o que ele diz. E veio ainda a palavra de Adonai a Jeremias dizendo, porventura não tens visto o que tem falado este povo, dizendo, as 2 gerações que Adonai escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles.
Assim diz Adonai: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência e os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Quando Deus fala aqui, olha, não tem visto que as duas gerações que eu escolhi agora os rejeitou? Que duas gerações? É a resposta aqui no verso 26, descendência de Jacó e de Davi. Porque na época de Jeremias, a nação de Israel estava dividida em tribos do norte e tribos do sul, né? Benjamim e Judá ao sul, tribo do sul, né? Filho de Davi, e as outras 10 tribos ao norte, cujo reinado era a capital era Samaria, descendência de Jacó, ou seja, as 12 tribos, todos um só Israel. Então, Deus está aqui fazendo um questionamento. Jeremias, você está vendo que essas gerações vão falar que eu rejeitei meu povo? Rejeitei o povo judeu? E ele diz o quê? Se o universo parar de funcionar, porque é o que ele fala aqui, se o universo parar de funcionar, então eu vou rejeitar eles como descendência. Então a aliança de Deus com o povo de Israel é eterna. Deus ele não mantém eternidade para os rebeldes em Israel, mas ele sempre vai achar um contingente crente no meio de Israel para poder recomeçar e reconstruir o povo dele. E a igreja foi chamada para fazer parte dessa reconstrução. Então esse alerta aqui de Paulo é muito sério. Paulo, ao afirmar que a causa da maioria dos judeus da época rejeitaria Yeshua como Messias foi para que as nações fossem alcançadas, estava impondo sobre os gentios uma obrigação para com os judeus. Você tem que entender aqui o verso 28 e 29, o que Paulo está dizendo. Entenda, não seja sábio aos seus próprios olhos, mas entenda a sabedoria de Paulo. Ele estava dizendo o seguinte: olha, cuidado com o que vocês estão pensando, não é bem por aí, tá bom? Deus só fez isso até que a humanidade esgote a paciência dele e tal. Aí ele diz assim: olha, agora, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vocês. Gente, o que significa isso? O que significa os judeus, a maioria dos judeus se tornarem inimigos da igreja por causa do evangelho? Porque eles são rebeldes, povo ruim que matou Jesus? Não, meu amigo, é porque a história bíblica é o seguinte: Deus forma um povo, Deus salva esse povo, acabou. Se Deus salvasse todo Israel na vinda de Yeshua, as nações estavam lascadas, porque seria se cumprido todas as profecias. E o evangelho não teria sido anunciado às nações. Então, para que as nações recebessem salvação em Yeshua, Deus cegou os rebeldes de Israel, para que durante esses anos todos o evangelho pudesse ser espalhado mundo afora. Por amor às nações, Deus ele cegou o seu próprio povo. E aí, mas só que Paulo diz o seguinte: olha, por causa do evangelho eles se tornaram inimigos, mas eles continuam sendo amados por causa dos pais, ou seja, por causa da promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. Apesar desse castigo que Deus está dando aos rebeldes em Israel, Deus quer salvá-los. E aí ele termina dizendo o quê? Porque a vocação de Deus é sem arrependimento, ou seja, Deus não se arrependeu de escolher Israel, nunca vai se arrepender. Os calvinistas gostam muito de falar de eleição, mas não vejo ninguém explicando que essa eleição aí fala de Israel, né? Não, eu uma vez salvo, salvo para sempre, né? Beleza, porque eu sou predestinado. Então, o judeu é predestinado a ser povo de Deus, meu amigo. Não quer dizer que todo judeu vai se tornar, não neste momento da história, mas eles são predestinados a ser filhos de Deus, a ser povo de Deus. Agora, quando Yeshua voltar, vai acontecer algo maravilhoso. Todo judeu em toda a terra vai se converter. Isso vai ser algo espetacular. E do verso 30 a 31, para reforçar isso que eu estou dizendo, olha o que ele diz: porque assim como vós dantes fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdias pela desobediência deles, assim também estes foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Entenda o que Paulo está dizendo. Entenda o que Paulo está falando. Eles desobedeceram, e por causa dessa desobediência, Deus cegou a maioria deles para vocês alcançarem salvação. Agora
que vocês alcançaram essa salvação, Deus quer que através do que vocês receberam, eles sejam alcançados. O que Paulo quer dizer com essas palavras? Que a igreja tem a obrigação de amar, zelar, cuidar e desejar ardentemente a salvação dos judeus. É isso que Paulo está dizendo. Uma pessoa com o mínimo de sinceridade bíblica, com o mínimo de coerência interpretativa, ela não tem como discordar disso que eu estou falando. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Paulo aqui do verso 28 a 31, está imputando aos gentios crentes uma obrigação. Olha, se eles foram cegados para que vocês recebessem graça, uma vez que vocês recebem essa graça, então agora vocês devem dar essa graça para eles. É exatamente isso que Paulo está dizendo. E nós vamos comprovar isso no texto adiante. Verso 32 a 36, quando encerra o capítulo. Pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Todos quem? Os judeus, os teimosos, né? Não todos, mas os rebeldes. Para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente de Adonai? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, Adonai, eternamente. Amém. O argumento de Paulo é o seguinte: a sabedoria de Adonai está muito acima da nossa capacidade humana, pois ele formou e salvou o povo de Israel para que fosse luz para as nações. Como a maioria foi rebelde a Deus, então o próprio Deus endureceu essa maioria para não acreditar em Yeshua, e derramou graça às pessoas das nações, para que agora essas mesmas pessoas sejam instrumento de salvação para os judeus que foram endurecidos. Deus seja glorificado por fazer tudo isso. Eu tentei simplificar para você o que Paulo está dizendo. E é exatamente isso que Paulo está querendo dizer. Ou seja, na nossa cabeça muitas coisas não fazem sentido, não batem. Porque é tipo assim, poxa, então, mas Deus não era mais fácil Deus ir lá e salvar os judeus diretamente e tal? Na nossa cabeça sim, mas nos planos de Deus não. E Ele é Deus, Ele sabe o que faz. Ele levantou Israel para salvar, né, para abençoar o mundo. Israel não entendeu o chamado de abençoar o mundo, então ele cegou a maior parte da nação. Maior parte, não todos, repetindo mais uma vez isso nessa aula. E aí, nisso, nessa cegueira temporária, ele está salvando gente do mundo todo, esperando que essas pessoas salvas do mundo todo, por amor a mim, Deus foi capaz de punir e cegar o próprio povo, então vamos trabalhar para a salvação desse povo. É exatamente o que Paulo está dizendo. E aí Paulo termina dizendo, olha quão insondáveis são os juízos, os caminhos de Deus. Paulo está terminando dizendo o seguinte: gente, vocês conseguem compreender que os planos de Deus são muito maiores que a nossa cabecinha pequena? Ou seja, sabe o segredo que eu falei para vocês de não ignorar o que Deus está fazendo? Então não tomem cuidado, porque Deus não está pensando igual vocês. Porque agora eu amo mais as nações, porque eles estão dando atenção para mim, os judeus não deram, e eu perdi a paciência quando eles rejeitaram Jesus e crucificaram meu filho, e agora eu estou rejeitando eles para sempre. E Paulo está dizendo assim, não é nada disso. Entenda que os planos de Deus são muito maiores. Ele está salvando vocês para, através de vocês, agora salvar o povo dele. E aí alguém pode dizer para mim, mas você falou que todo Israel será salvo quando Yeshua voltar, e até ele voltar você cruza os braços, não faz nada, seu inútil. Porque tem uma pessoa para tirar a água do poço todo dia. Você vendo uma pessoa do lado do poço morrendo de sede, desfacelado, você não vai pegar a mão e ir lá e tirar a água do poço porque tem alguém responsável por isso? Então quer dizer que eu cruzo os braços, não faço nada, porque a obrigação é de Yeshua dar jeito em tudo.
Eu sei que a totalidade de Israel só vai ser salva na volta dele. Mas quantos judeus podem estar morrendo sem salvação e talvez eram para ter sido alcançados porque nós não entendemos o nosso chamado quanto igreja? Temos que apregoar o evangelho para todas as nações, é claro. Todas as nações têm que ser alcançadas. Mas você quer vida eterna? Quer vida eterna? Então você tem que pregar também para Israel. Porque conforme o próprio Paulo disse em Romanos 11, alguns versos anteriores, verso 15, porque se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, que é o que eu acabei de explicar nessa aula, qual será a sua admissão se não há vida entre os mortos? O que Paulo está dizendo aqui? Que é vida dentre os mortos, gente? Ressurreição, vida eterna, volta de Yeshua. Quando os judeus, como nação, forem novamente inseridos no povo de Deus, quando todo Israel for salvo, é o momento que Yeshua volta. E se você, como igreja, como cristão, trabalha em prol disso, você está trabalhando para acelerar a volta do Mestre? Ou você está muito satisfeito com a geração que você está vivendo, com o tipo de vida que a humanidade está levando? Já que o tempo pertence ao Pai, não é assim? O tempo pertence ao Pai, nem Yeshua sabe. Agora, será que o que está faltando é justamente a igreja fazer a sua parte? E é o que Paulo está cobrando aqui em Romanos 11. Não pensem em besteira, não se achem Israel no lugar deles, mas se sintam Israel com eles. Vocês entraram para a família deles, para o povo deles, para as promessas deles. Romanos 9, nós explicamos muito detalhadamente. E agora que vocês foram alcançados, trabalhem para a salvação deles, até como sentimento de gratidão a Deus, porque por amor às nações, Deus foi capaz de cegar, castigar o seu próprio povo. E isso, gente, é uma coisa muito impressionante, o que Deus fez pelas nações, e as nações agora não querem fazer isso aqui por Deus, amar o povo de Israel, amar o povo judeu. Eu não tenho condição de pregar para nenhum judeu, não conheço nenhum, não convivo com nenhum. Você pode, no mínimo, orar. São duas coisas que o cristão ele pode fazer, no mínimo: orar e parar de acreditar, defender e passar para frente essa mensagem de que somos o Israel de Deus agora. Se fizer isso, vai melhorar 230%. E o restante o Espírito Santo concede. Então esse é um segredo que Paulo revelou. Aliás, como eu expliquei no início, foi um segredo que já estava revelado, mas que o povo não estava entendendo, então Paulo trouxe o segredo. Mas mesmo explicando de forma clara, objetiva, os sábios e doutores, mestres em divindade das teologias aí, mundo afora, conseguiram esquecer disso. Conseguem ler um texto desse e entender outra coisa. Argumentar, como que se argumenta? Então, não ignore essa verdade, ok? Isso não tem nada a ver com um crente que não é judeu querer virar judeu. Isso não tem nada a ver com você aprender judaísmo, porque Deus não quer judaísmo para as nações, Deus quer fé bíblica judaica para as nações, que é muito diferente. A maioria das pessoas não sabe diferenciar, inclusive os grandes mestres aí das igrejas históricas, eles não sabem sequer diferenciar o que é judaísmo e o que é lei de Deus. Para eles fazem uma confusão doida. Lei judaica é halahá, tá, meu amigo? Entendo o que são as coisas. Lei bíblica judaica é uma lei de Deus que foi dada primeiro para os judeus, mas que todas as nações em Yeshua passam a fazer parte do compromisso de obedecer.
Não são todas as leis que serão obedecidas, porque existem várias condições que não são mais cabíveis. Agora, princípio dessas leis que hoje não são cabíveis na literalidade, podem ser extraídos para a nossa vida, de qualquer maneira. Então, assuma o seu papel de igreja, de crente, e ame Israel, ame o judeu. Eu já tive a oportunidade de conversar, com pessoas do nosso povo, pessoas que não são crentes em Yeshua. É difícil, são um povo duro de coração, é irritante. Só que você tem que amar do mesmo jeito, porque quem convence é o Espírito Santo. Agora, o cristão, ele sai daqui, vai em Jerusalém e começa a pregar para o judeu: porque você não precisa guardar sábado, você não precisa guardar a lei, que você não é mais povo de Deus. Vira cristão para você ser povo de Deus de novo. Olha que heresia, isso é uma heresia, amigo. A pregação não é essa para o judeu, não. Por isso que o Rabino Shula fala sempre: você quer ajudar a evangelização de judeus de Israel? Mande dinheiro para a gente, não mande missionários. Porque os missionários de vocês só fazem lambança aqui. Ele fala isso abertamente e é verdade. Então, vamos aprender com Paulo, que Paulo deu para nós o entendimento e que, embora tenha sido esquecido ao longo dos séculos e pela maioria dos cristãos, não deve ser esquecido por todos. E hoje a gente está tendo a oportunidade de entender isso. Então, ame Israel, ore por Israel e não aceite ninguém falando mal de Israel perto de você mais. Você não precisa bater boca com ninguém, mas se você tiver a oportunidade, fala: olha, o senhor, a senhora está errado, não fale assim do povo judeu, é povo de Deus, nós fazemos parte desse povo. E aí deixa a pessoa latir para lá. Que quando fala mal de Israel, desculpa, mas tá sendo voz do cão, por isso que eu estou falando latir para lá mesmo. E não tem oportunidade de conversar, na hora você fala: Senhor, eu rejeito essa pregação, eu rejeito essa afirmação em nome de Yeshua. Amém? E esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha aprendido, e nos ajude, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa aí também o seu like, para poder ajudar com a propagação dessa mensagem, dessa obra. Você vai ver aí na nossa tela também agora informações de dízimos, de oferta, que você pode fazer para essa obra, para essa igreja, para que nós venhamos a continuar tendo condições, de fazer as nossas transmissões, de manter aberta a nossa congregação e fazer todos os trabalhos do qual nós dedicamos à verdade da palavra. Aquilo que Deus colocar no seu coração, propor na sua mente, nos abençoe e será com certeza muito bem-vindo. Está aí na tela aí para vocês agora, o bem-vindo aos visitantes. Que Deus possa abençoar aquele que pela primeira, segunda ou terceira vez está aí no canal. Um abraço especial para todos os nossos irmãos, que sempre estão nos acompanhando de longe. A irmã Clarissa, a dona Francisca Aureli, a irmã Adriana Barroca, o pastor Fábio, o Marcos e a Elisângela Guimarães, o Williams e a Fran Xavier, enfim, todos os irmãos que estão sempre ali conosco, dando sua mensagem, dando seu encorajamento, outros que eu ainda não consegui guardar o nome, também os nossos queridos membros que não são muito presentes aqui na igreja devido à sua condição de saúde, que é a dona Maria, a dona Mariana, um beijo especial para todos eles, que Deus os abençoe ricamente. Está aí na tela as nossas redes, que você pode acessar, ajudar a divulgar. Temos o nosso e-mail, que você pode mandar a sua mensagem e conversar conosco. Tem também o nosso direct no Instagram, o qual, se você achar mais fácil, você manda a mensagem ali, você será, não digo imediatamente, porque nós não somos Edwards mãos de smartphone, A gente tem mão ainda, no lugar aqui, terminando o braço, então o celular ele vai ser visto em algum momento do dia, mas não imediatamente, Então, no momento oportuno, você será respondido, claro. Tem as nossas redes, e nossos grupos de WhatsApp e Telegram para você fazer parte e receber as informações das nossas programações. Não é um grupo de bate-papo.
né? E acho que é nos nossos horários de culto, não é isso? Quartas, 19h30, estudo do Novo Testamento. Nós vamos, essa semana, continuar o estudo da carta aos Hebreus, já estamos chegando perto do fim. Nós temos, pela manhã, o serviço da Torá, onde nós estudamos, ano após ano, as 52 porções, né, dos 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E no sábado à noite é o nosso culto de Havdalah, o encerramento do sábado, que é uma cerimônia de separação que fazemos no início do culto, né? E depois nós cultuamos a Deus e damos também uma palavra, um estudo, conforme aquilo que Deus coloca no nosso coração. Bem, permitindo Deus, semana que vem nós estaremos aqui de volta com a Escola de Restauração, né, das Cartas de Paulo, que eu pretendo, o mais rápido possível, conseguir terminar aqui a carta aos Romanos, para nós entrarmos, então, numa nova carta e discutirmos também outros assuntos importantes. Que Deus te abençoe ricamente. Coloque a mão no seu coração para que eu te abençoe. Ivarei Adonai veishmereha, e aí Adonai panaveleha viuneca, e Sadonai panaveleha veaselha shalom bechen Yeshua Hamashia. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai resplandeça o rosto sobre ti e lhe conceda misericórdia. Que Adonai volte o brilho do rosto dele sobre você e te dê a paz. No nome de Yeshua, o nosso Messias, Rei e Senhor, um grande abraço a todos. Shalom, shalom.